Oi, sempre viva com Totó. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto muito legal da gente. Quem é você, qual a sua missão, o que você está fazendo na Terra, qual o seu propósito de vida, o que a vida está te ensinando, o que você precisa aprender com a vida. O que é isso, não? O que é isso? O que a gente pensa disso? A vida traz para a gente inúmeras situações que a gente fala assim, se eu vivesse a vida de fulano seria melhor. Se eu vivesse outra vida, se eu tivesse percorrido esse outro caminho, eu teria dado certo. Se eu tivesse casado com outro fulano, eu teria uma vida melhor. Se eu não tivesse casado, nossa, minha vida seria tudo de bom. Mas, ponto, nada acontece por acaso na vida da gente. Tudo que a gente passa, a gente precisa passar. Existem situações que são necessárias para o nosso desenvolvimento mental, espiritual e emocional. Físico, nesse caso, nem tanto, mas mental, emocional e espiritual. Por quê? O físico vai ter que ter resistência para aguentar tudo isso. Mas por quê? Porque nós somos seres que nós evoluímos, estamos evoluindo, estamos crescendo. Então, tudo aquilo que vem acontecendo, que a gente decide em nossa vida, ou que acontece sem a nossa decisão, por exemplo, você decide casar, está feliz da vida, casamento maravilhoso, na lua de mel maravilhoso, passou 3 anos, que caos. Ele é chato, eu sou chata, ou acontece isso, acontece aquilo, ele não é o que ele era no namoro. Gente, aquilo você buscou. Você está errada? Não. Existe uma necessidade de aprendizado, uma necessidade de aprimoramento para que você aprenda a lidar com essa situação para o seu desenvolvimento emocional, psíquico, espiritual. Então a gente fala, a vida é feita de escolhas, que a gente vê bem essa frase. As escolhas vêm do nosso âmago, da nossa alma. Quando eu escolho, a gente às vezes fala, escolhi errado. Gente, claro que muitas vezes a gente pensa que escolheu errado, por quê? Porque veio um monte de pepino junto. Mas são aqueles pepinos, são aqueles problemas que nos faz crescer. A gente tem um grande objetivo. Eu quero ser médica, eu quero ser engenheira, eu quero ser cabeleireira, eu quero ser costureira, eu quero ser qualquer coisa. É um propósito. Quando eu escolho ser, vem um monte de problema. Certo? Esses pequenos problemas que a gente vai encontrando, eles precisam ser resolvidos na íntegra. Aí você fala, por quê? Porque quando eu empurro com a barriga, eles se repetem lá na frente com outra pessoa, com outra situação, mas eles se repetem. Por quê? Porque eu não entendi, não aprendi a lidar. Então não adianta a gente estar vivendo e começar a empurrar problema. Por quê? Porque mais tarde ele vem num outro contexto, mas vem um problema hiper parecido. Tanto é que muita gente fala aqui para mim, nossa, sempre acontece isso na minha vida. Eu tô bem, desmorona, tá tudo bem, eu tô feliz, de repente uma coisa já sei que já vem uma coisa para acabar com a minha felicidade. Mas por quê? Porque a gente empurrou com a barriga os problemas que a gente não quer ver. O que é mais fácil? Eu pegar o problema, eu resolver da melhor forma possível. Agora, olha que legal, gente. Eu vou resolver da melhor forma possível o que eu posso resolver dentro das minhas condições, dentro daquilo que eu entendo agora. Daqui 10 anos eu posso falar, nossa, deveria ter resolvido de outra forma. Mas eu não sou daqui 10 anos, sou agora. Agora eu vou resolver dessa forma, da melhor forma. Agora, o que eu não posso é empurrar com a barriga. Por quê? Ou fingir que não vejo. Por quê? Porque mais tarde eu vou carregar aquilo dobrado. Entendeu? E não adianta descasar que o outro relacionamento vai ser a mesma coisa. Então, eu não estou falando que é separo ou não separo, mas estou falando que se você não resolveu, vai ser a mesma coisa. Você vai enfrentar os mesmos problemas com pessoas totalmente diferentes.
mas vai enfrentar, porque o problema está em nós. A gente precisa entender que tudo que vem para a gente precisa ser milimetricamente resolvido, precisa ser entendido. Totó, mas tem coisas que não dá para resolver, mas dá para você entender e não repetir o erro. Se você empurrar, fingir que não viu, você não prestou atenção. Agora, se você olhar, falou assim, nossa, tá um caos. Como que eu vou dar o melhor do caos? Como que eu vou viver melhor esse caos? Como que eu vou resolver da melhor forma esse problema? Hoje, agora, nesse exato momento, como é que eu vou resolver isso e enxergar da melhor forma possível? Então, quando eu enxergo da melhor forma possível, quando eu resolvo da melhor forma possível, gente, pode não ser a solução ideal, claro, mas é a melhor forma para que eu consiga, ou para que eu consiga resolver naquele exato momento. Por quê? Porque é aquilo que eu consigo fazer. Você, o outro, pode conseguir outra coisa, eu não, eu vou conseguir aquilo. Agora, eu tenho que resolver com alegria, com força de vontade, dando o melhor de mim, fazendo o melhor possível e resolvendo da melhor forma para não afetar ninguém. Aí sim ele é resolvido. Agora, isso não quer dizer que seja a forma que o outro iria resolver. Então você vai lá e conta para uma amiga, ela, nossa, por que você fez isso? Você fez o que você sentiu. E é isso que você precisa fazer. É o seu jeito. Agora vamos lá. Ah, Totó, quero bater numa pessoa, tá certo? Não, por si só já tá errado. A agressão tá errada. A judiar de uma pessoa tá errado. Apontar o dedo para a pessoa tá errado. Lembre que quando você aponta o dedo, tem 3 dedos voltados para você, que você tem que resolver. Ou seja, não dá para agredir, não dá para falar mal, não dá para entrar em um caminho ruim. A gente vai pelo caminho do bem, daquilo que eu posso resolver, lembra que eu falei? Da melhor forma possível para a gente e para o outro. Não, quando acontece uma coisa na vida da gente ruim, não é para nos prejudicar, é para que a gente possa crescer, é para que a gente possa evoluir, é para a gente possa entender melhor, para eu ensinar melhor amanhã. Se eu não aprendo hoje, como é que eu vou ensinar amanhã? Se eu não entendo, como é que meu filho vai entender? Se eu não entendo, como é que minha filha vai entender? Se eu não entendo, como é que quem vem depois de mim, netos e netos, vão entender? E se eu não resolver, eles vão resolver. Por quê? Sobra para eles. Por quê? Porque está na nossa bagagem, está na nossa genética, está na nossa memória, está na nossa educação. Eles vão repetir o mesmo erro. Por isso que tem um ditado que diz, filho de peixe, peixinho é. Ou seja, vai repetir a mesma história, porque a gente não resolveu o problema. Então, tudo que vier na nossa vida e a gente resolver da melhor forma possível, entendendo que às vezes um drama, uma situação caótica, é um grande aprendizado de vida. E como que eu resolvo isso da melhor forma possível? Entendeu? Não adianta, às vezes, estar uma situação lá, passando mal, gritando, começar a gritar e gritar com todo mundo como se todo mundo tivesse culpa. Não, não é para gritar, não é para apontar, é para socorrer da melhor forma. A gente tem que entender que, infelizmente, nós como seres humanos, nós somos desumanos. A gente aprendeu a apontar o erro e não a solucionar o problema. E a gente precisa aprender a solucionar o problema e não apontar o problema. Porque quando eu aponto, eu estou deixando de fazer. Então, na nossa vida, para que a nossa vida flua, para a nossa vida ser resolvida, para a nossa vida ser leve, a gente precisa aprender a entender porque isso está acontecendo comigo agora. E como que eu posso resolver este problema agora? Não existe caminho errado. Existe a nossa escolha por uma necessidade intrínseca do nosso corpo, físico, mental ou até da nossa alma, que a gente precisa resolver.
E quando a gente começa a entender o mundo mais dessa forma, a gente começa a ter uma visão mais aberta, mais ampla da situação, e aí a gente começa a buscar em nós, entendeu? Um porquê, o qual vai desativar um bloqueio, que eu vou entender melhor, e aí eu vou me libertando de determinadas amarras que eu criei lá atrás, quando eu estou solucionando esse problema. Por isso que a gente precisa resolver da melhor forma possível. Entendeu? Sem agredir ninguém, sem apontar ninguém, e sim pensando o que euzinha, tenho que entender e aprender com esta situação. Porque sou eu, o aprendizado é meu, a vida é minha. Ah, mas fulano roubou tudo da minha vida. Que bom, como é que você se vira se ele roubou e se você permitiu, se a coisa aconteceu? A partir de agora, o que você vai fazer para que ninguém te roube mais? Para que ninguém cause um problema desse porte na sua vida? Então, você precisa aprender a entender o propósito que você tem nessa vida. Qual é a dimensão daquilo que você precisa aprender para a sua evolução, para o seu crescimento. E até porque é um assunto delicado, assim. Tem vida após vida? O que eu vou aprender? A alma está aí, a essência não morre, a consciência não morre. Se a gente for buscar pelo lado do estudo de conscienciologia, a consciência fica. Tanto é que a gente pensa, nossa, fulano, por que eu lembrei de fulano? Porque a consciência está aqui. Então, isso aí é um outro assunto que a gente vai falar, mas por quê? Eu tenho que evoluir. Toda plantinha, toda semente não cresce, não brota, não dá frutos, tudo evolui. Eu não posso ficar estagnada. Então, aprenda a evoluir com alegria, com discernimento, com uma capacidade de evolução, para que você fique livre de um monte de problemas e cresça emocional, fisicamente, espiritualmente falando, racionalmente falando, para que a consciência evolua. Isso é muito importante. E isso é uma grande necessidade do ser humano. Aprenda a libertar-se dos problemas e aprenda a ver o problema da melhor forma possível e entenda o que eu tenho que aprender com esse problema para a minha evolução. Pensa nisso, com amor, com carinho. Combinado? Grande beijo!